Oi, vidas! Tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Amor em Letras e o vídeo de hoje tá um pouco diferente. Tô gravando com a luz natural e super improvisado, aqui no meu quarto mesmo, com a câmera frontal, porque eu queria que ficasse mais íntimo e tal, porque vai ser uma conversa. Eu vou tentar explicar pra você que ama cotar um pouco mais sobre esse universo, porque vai que você tá lendo os livros e você tá meio perdido e tal. Enfim, eu recomendo esse vídeo pra você que tá na metade do segundo livro, no segundo pro terceiro livro, porque eu vou falar alguns spoilers aqui do primeiro livro, então é legal você já ter lido o primeiro, pelo menos, tá bom? Então o vídeo de hoje é sobre o universo de ACOTAR, e eu vou falar sobre as 7 cortes de Prythian, vou falar sobre os féricos, os grão-féricos, e tentar explicar um pouquinho pra vocês desse universo rico e vasto da Sarah J. Maas, para que a gente possa se inteirar e ter uma experiência mais legal com a leitura, sem ficar perdido, sem ficar pensando mil coisas, sem ficar entendendo quem é quem que é esse, quem que é aquele, porque às vezes também a gente acaba confundindo e eu acho legal esses vídeos explicativos pra gente estar mais inteirado dentro desse universo maravilhoso. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que em Corte de Espinhos e Rosas a gente tem os humanos, que vivem na parte de baixo do continente de Prythian, e a gente também tem a parte de cima, que é toda dos féricos, que a gente vai ter as 7 cortes principais, onde cada corte é governada por um grão-senhor. E no povo lá de cima, então, nos féricos, a gente tem algumas divisões de poder, vamos dizer assim. Bom, então no topo da hierarquia de Prythian, a gente vai ter os grão-féricos. Os grão-féricos governam, cada um deles, uma parte das cortes, são 7, né? E a gente tem, por exemplo, o Tanlin governando a corte primaveril. Então ele é como se fosse um prefeito, vamos dizer assim. E a gente tem 7 desses governantes. E vamos dizer que isso daí é uma herança hereditária, então passa de pai para filho. Não é sempre o filho mais velho, geralmente é o mais forte. Tanto que o Tanlin é o mais novo. E a gente tem outros exemplos na história de outros filhos que não eram os mais velhos e que mesmo assim assumiram o poder da corte e viraram grão-senhores. E bom, os grão-senhores, eles são, antes de tudo, grão-féricos. E os grão-féricos, eles são, então, os féricos que se parecem com os humanos. Eles só têm as orelhinhas pontudas e os membros dos corpos deles são mais longos, vamos dizer assim. Eles têm os braços mais compridos, pernas mais compridas e tal. E eles são descritos como seres de aparência bonita, eles são muito bonitos. E eles têm bastante magia, alguns deles são muito fortes, mas não tanto quanto os grão-senhores. Os grão-senhores, eles, vamos dizer assim, que eles têm uma natureza nata. O grão-senhor que vai assumir o trono quando o pai vier a falecer, ele é aquele que vai deter de maior poder. É algo que a magia vai fazendo com o próprio indivíduo. E daí, depois disso, a gente tem os féricos inferiores, os féricos normais, que são aqueles que podem ter uma aparência esquisita, por exemplo. Um férico muito importante para a história, um férico inferior, é o Suriel. O Suriel, vamos dizer assim, que eles são uma espécie de férico inferior e eles têm, o poder deles é a sabedoria. Eles podem revelar para a pessoa coisas do futuro dela, coisas que vão acontecer, coisas que ela não sabia, coisas do passado, enfim, eles podem revelar as coisas para as pessoas. Eles são muito sábios e para você conseguir que o Suriel conte algo para você, você tem que capturar ele primeiro e ele é um dos únicos féricos que não podem mentir. Então, a gente tem essas lendas que falam que os féricos não podem mentir, mas isso é enganoso, isso é mentira. Todos eles podem. Eu acho que a raça dos Suriel, vamos dizer assim, é uma das únicas que realmente não podem mentir, uma vez que eles são capturados, como a Feira capturou o Suriel, e eu amo esse personagem, ele é incrível, e ele é um exemplo de férico inferior muito poderoso, na minha opinião. Outra personagem que aparece muito no primeiro livro é a Alice, e ela é a pessoa que fica cuidando da Feira, né? Ela que prepara ela para as coisas e tal, ela tem aqueles 2 sobrinhos dela, e ela é originária, se eu não me engano, da corte estival. Ela não é da corte primaveril, mas ela trabalhava lá durante o primeiro livro. E nas 7 cortes de Prythian, a gente tem 2 divisões principais, vamos dizer assim. A gente tem as cortes sazonais e as cortes solares. As cortes sazonais são aquelas que apresentam características predominantes das estações do ano. Então a gente tem a corte primaveril, a gente tem a corte estival, a gente tem a corte outonal e a gente tem a corte invernal. E então, nas cortes solares, a gente tem a corte crepuscular, a corte diurna e a corte noturna, que é a corte do Rhysand. Bom, eu vou começar lá de baixo do mapa e vou falar da corte primaveril, que é a corte que o Tanlin governa, que ele é o grão-senhor. E essa corte, como o nome já diz, apresenta características marcantes da primavera. O Tanlin, que é o grão-senhor dessa corte, ele tem os cabelos dourados, e o poder dele é a força bruta e a metamorfose. Ele consegue se transformar em qualquer animal que ele quiser. E ele é muito, muito forte. Então o dom principal dele é que ele consegue se transformar em alguma coisa e ele consegue glamourizar as coisas. Então, antes, quando a Feira era humana, ele conseguia fazer com que ela visse as coisas de uma forma diferente de como elas realmente eram. Ele conseguia glamourizar
os membros da corte dele, por exemplo. Uma coisa legal de se lembrar aqui é que quando a Amarantha ela invadiu o território de Prythian e ela colocou todos eles sob o poder dela, 3 dessas cortes que a gente tá falando, elas se rebelaram. A corte estival, a corte diurna e a corte invernal, elas foram as 3 cortes que se rebelaram do poder do Amarantha e depois elas foram punidas, mas mostra como elas eram corajosas e os ideais delas como eram diferentes, por ter essa coragem, por ter essa força de realmente se rebelar contra o poder do inimigo e contra o mal, vamos dizer assim. Um dos grãos senhores que a gente tem mais contato durante os livros, fora os principais, né, o Tulin e o Rhysand, é o Tarquin, ou Tarquin, como vocês quiserem falar, e ele é o grão-senhor da corte estival. E a corte estival é linda, é rodeada de água, ela representa o verão, sabe? E o poder dele é a manipulação de água. Ele é descrito como muito bonito, tem a pele da cor de mogno, o cabelo branco e os olhos azuis turquesa. E ele é um fofo, eu adoro o personagem dele, eu acho ele maravilhoso. E eu adoro ele no livro, morro de dó dele. E eu acho a corte dele uma das mais benevolentes da história. E ele também é descrito como atencioso, gentil. E ele é um dos únicos grão-senhores que prezam por igualdade entre os féricos inferiores e os grão-féricos. Porque eu não sei se eu deixei claro aqui, mas os grão-féricos, eles são, vamos dizer assim, uma nobreza no meio dos féricos e tal. Eles não são tratados com igualdade. Eles são sempre superiores aos demais. Bom, o grão-senhor mais tirano de todos, o mais mau, vamos dizer assim, é o Baron, que é o pai do Lucian. Ele é descrito como muito antigo, cruel, e a corte dele, então, representa a estação do outono. Tem muitos bosques, é um território bem grande, e ele é um dos piores grão-senhores, muito, muito mal mesmo, muito ranzinza, e ele é louco por poder. E o poder dele é a manipulação do fogo, ele é muito forte, muito velho, então ele tem muito conhecimento, porque dos 7 grão-senhores, ele foi o que ficou mais tempo governando. E um grão-senhor assim não ia tratar o povo dele com benevolência e amor. A corte dele é muito competitiva e ele é muito, muito mão de vaca. Ele quer todo o dinheiro, todos os bens pra eles, então a corte dele acaba que eles são muito competitivos, porque meio que eles sofrem bastante nas mãos do grão-senhor deles. E a gente vê essa competição também nos próprios filhos do Baron. Todos eles querem ser os grão-senhores da terra quando o pai deles vier a morrer. E daí todos eles ficam competindo pra ver qual que vai ser o mais forte, qual vai ser o melhor. E a gente vê isso bem escancarado na história, principalmente no 2º e 3º livro. E agora a gente vai falar do Ellion, que é maravilhoso. Ele é o grão-senhor da corte diurna. E a corte diurna é a corte que detém de maior conhecimento. Ela que arquiva o conhecimento, a magia de toda a história, de toda a trajetória dos féricos. O poder do Ellion é quebrar feitiços e também deter de muito conhecimento. A Feyre, ela fala em uma parte que ela acha ele tão bonito quanto o Rhysand. Então dá pra gente ter uma noção de que ele é realmente muito bonito e ele é encantador, sabe? Ele sabe conversar, ele é muito sábio e eu acho isso maravilhoso no personagem, eu gosto muito do personagem dele, inclusive. E agora, voltando para as cortes sazonais, a gente tem a corte invernal, que é o Calias, que governa. Ele é pálido como gelo, ele é todo branco assim. E o poder dele é o de atravessar objetos, se atravessar dos lugares. E também, obviamente, a manipulação de gelo. A corte dele é linda. Gente, todas as cortes que eu tô falando, elas têm características muito próprias, muito distintas, elas são bem peculiares e é bem demarcado, sabe? A primaveril, primavera, outonal, outono, a invernal, inverno. Então, são mais as cortes solares que elas têm características um pouco menos peculiares, mas ainda assim elas são muito, muito bonitas. Todas elas, todos os territórios são lindos, mas a descrita como mais bonita de todas é a noturna e a gente já vai chegar nela. E se você tá gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like e comentar qual das cortes é a sua preferida. Bom, gente, a corte crepuscular é que eu tenho menos informações sobre. O grão-senhor dela é o Tsan, como você quiser chamá-lo. E o dom dele é o dom de cura, mas ele é muito importante para nossa história, por mais que a corte dele não seja muito, não relevante, mas que ela não apareça muito, que ela não tenha muitas descrições dela. Ela representa, vamos dizer assim, o crepúsculo, né? Essa parte, então, assim, do ciclo solar, porque ela é uma das cortes solares, e ela é descrita como muito bela, só que eu não tenho muitas informações, além disso, sobre essa corte, sobre esse grão-senhor, a não ser que o dom dele é cura e que também ele não tem nenhuma parceira ou parceiro. E agora a gente vai pra melhor de todas, que é a corte noturna, sendo bem parcial, né? Mas brincadeira, gente. A corte noturna, ela é a maior de todas, ela detém do maior território. Então, teoricamente, ela tem, né, vamos dizer assim, mais coisas pra falar dela, também porque a nossa história se passa na maior parte do tempo na corte noturna, ou
com os membros da corte noturna. O grão-senhor dessa corte é o Rhysand, perfeito, maravilhoso, o homem mais lindo do mundo pelos olhos da Feyre. E essa corte, por ser tão grande e também porque ela tem o Rhysand, ela é dividida em 2 territórios principais. A gente tem a corte dos sonhos e a corte dos pesadelos. A corte dos sonhos vai se passar em Velaris, aquela cidade maravilhosa que você tem que ler o 2º livro pra entender do que eu tô falando. E a gente tem a corte dos pesadelos, que são para as pessoas que elas não gostam muito do jeito que o Rhysand governa, então elas podem morar lá. E lá é um lugar cheio de disputas, cheio de crueldade. Não é um lugar muito legal pra se viver, mas é que pra quem não quer viver em Velaris, ou quem não pode viver lá, porque não é benevolente. E Velaris é uma cidade oculta, escondida, vocês sabem disso. Então eu acho isso o mais incrível da história, esse segredo, essa cidade misteriosa. Velaris é incrível, as descrições são maravilhosas. Eu acho que a gente lendo, a gente se sente lá realmente. É sensacional o jeito que a Feyre, ela se apaixona por aquele lugar. Outra característica da corte noturna em si é que as noites lá são deslumbrantes. As outras 2 cortes solares que tem, elas são lindas também, as noites delas são lindas, só que a corte noturna é descrita como a mais linda de todas. O Rhysand, em algum momento do 2º livro, do começo do 2º livro, ele fala assim pra Feyre que tem gente que dorme durante o dia para conseguir viver durante a noite, para não perder o brilho das estrelas, para não perder a noite que acontece na corte noturna, de tão maravilhosa que é. Bom, e além do nosso grão-senhor, a gente tem o círculo íntimo dele, e o círculo íntimo, vamos dizer assim, que ajuda ele a governar também. A gente tem, então, o Rhysand como grão-senhor, e os amigos dele, que são a Mor, que é prima dele, que ela é a 2ª no comando. A gente tem a Amren, que é a imediata dele. A gente tem o Cassian, que é quem é o general, dos exércitos, do exército dele. E nós temos também o Ezreal, lógico, que é o nosso mestre espião. Bom, gente, então eu acho que com as imagens e também com as minhas descrições deu pra dar uma delineada melhor nessas cortes. Então vamos lembrar que são 7 cortes, mas a corte noturna tem 2 divisões principais, a corte dos pesadelos e a corte dos sonhos. A gente tem 7 grão-senhores até um certo momento, depois vocês têm que ler tudo pra descobrir. E assim, gente, a Kotar tem um enredo maravilhoso, mas esse cenário que a autora criou, esse universo, é muito fantástico, muito maravilhoso. É lógico que no vídeo eu não vou conseguir falar 1% do que realmente ocorre no livro, como a gente se sente mergulhado na história, mas como são muitas descrições, muitos personagens, muitos grão-senhores, muitas férias, muita coisa, a gente fica meio perdido. Então eu achei legal gravar esse vídeo pra gente adentrar mais nesse universo da Sarah J. Maas, entender mais um pouco e não ficar perdido na hora que estiver lendo. Espero muito que tenha ajudado vocês. E o meu livro novo, nosso lançamento já tá chegando, eles já enviaram, eu não sei quando vai chegar ainda, mas eu tô muito ansiosa. E, enfim, gente, não perde nenhum vídeo do canal, porque eu não vejo a hora de fazer esse unboxing com vocês e contar como tá sendo a minha releitura dessa saga incrível da Sarah J. Maas. Um beijo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo.